Provai e vede. História de hoje: Passos de Fé. Era José que por ir a come on, go. Olá, meu nome é Charles. E eu sou a Lara. E nós somos missionários adventistas. No entanto, até o ano de 2018 eu fui advogado. E a Lara, durante 12 anos, foi fisioterapeuta, sendo que ela tinha uma clínica lá no Rio Grande do Sul. Eu sempre tive no meu coração o desejo de ser missionária, mas o Charles ele era um pouco relutante com isso. Então eu orei muito e, graças a Deus, o Espírito Santo tocou no coração dele para que ele aceitasse o chamado. Nós fomos convidados pela Adventist Frontier Missions, que é uma agência adventista de missões, e então fomos servir ao outro lado do planeta, numa pequena ilha chamada Papua Nova Guiné, onde nós trabalhávamos no interior dessa ilha com uma tribo, os Gogodalas, que são ex-canibais. Em Papua Nova Guiné nós tivemos várias histórias fantásticas, mas a que mais nos marcou foi a história do Ade, um nativo que teve o filho picado por uma Papuan Black. Papua Nova Guiné, assim como a vizinha Austrália, é um lugar cheio de animais peçonhentos. E a Papuan Black é um dos animais mais peçonhentos do planeta. É uma serpente negra que assusta todos os moradores locais. Eu lembro bem do dia em que isso aconteceu. Eu e o Ade estávamos trabalhando em volta da nossa casa, cortando grama, como de costume, quando nós ouvimos um burburinho no meio das árvores vindo da direção do povoado onde eles viviam. Eu vi de longe a esposa do Ade correndo com aquela criança no colo, já com o corpo molinho, quase sem vida. E quando chegaram perto de nós, qual foi a nossa surpresa em descobrir que não tinha para onde corrermos em busca de socorro. O nosso piloto do barco não estava lá naquele dia, não tinha para quem pedirmos ajuda, e a nossa única e primeira alternativa foi orarmos e pedindo a intercessão de Deus na vida daquela criança. Eu pedi licença para os pais e peguei a criança no colo e pedi por favor para que Jesus salvasse o filho do Ade. E naquela noite toda nós ficamos pedindo para que Jesus operasse um milagre na vida da criança. No outro dia de manhã cedo o Ade chegou para trabalhar, como de costume, me deu bom dia, pegou a ferramenta dele para começar a cortar a grama. E eu não sabia nem o que perguntar para ele, porque tinha quase certeza de que a criança havia morrido, mesmo orando com fé a Jesus. Quando eu perguntei, o Ade abriu um sorriso e me disse: Charles, ontem nós pedimos a ajuda de Deus. Não tem por que se preocupar, meu filho já está bem, inclusive brincando com outras crianças. Essa foi, sem dúvidas, uma das experiências mais incríveis que nós tivemos, e pela graça de Deus aquela criança foi salva por Jesus. Ao retornarmos ao Brasil, nós até poderíamos ter voltado para a nossa vida de antes, eu como fisioterapeuta, o Charles como advogado, mas seria impossível depois de tudo que vivemos lá. Além do mais, fomos apresentados à maior missão de nossas vidas, quando nasceu a nossa filhinha Martina, que foi concebida no campo missionário e nascida aqui no Brasil. Atualmente vivemos mais uma vez no Sul, onde estamos estudando no Seminário Teológico do Instituto Adventista Paranaense e nos preparamos para servir a Deus em tempo integral. Você pode perceber nessa manhã que a oração foi fundamental para nós. Tanto antes de irmos ao campo missionário, quando a Lara orou incessantemente até que fôssemos, e lá também, nessa história e em dezenas de outras, quando Jesus pessoalmente nos salvou e salvou os nossos amigos nativos. O nosso desejo para você e também nosso desafio é para que você use a oração a seu favor e a favor dos outros, para que o mesmo Jesus possa salvar a você e aqueles que lhe rodeiam. O trabalho realizado pelos missionários ao redor do mundo só está sendo possível porque você, meu querido irmão, tem sido fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração. Que Deus os abençoe.
prostrar de joelho para orar ao nosso Pai. Grandioso Deus, onipotente Pai, Deus eterno, nós nos prostramos aqui mais uma vez, meu Pai, nessa manhã do teu dia santo, para continuarmos, meu Pai, na tua santa presença. Reconhecemos, Senhor, que teu santo bom Espírito está em nosso meio. Muito obrigado, meu Pai, por essa bênção maravilhosa, de desfrutarmos desse poder maravilhoso do Espírito Santo. Pois sabemos, meu Pai, reconhecemos, entendemos que foi Ele que nos trouxe até aqui essa manhã. Reconhecemos que é Ele que tem dirigido as nossas vidas, meu Pai. Reconhecemos que o Espírito Santo é que um dia vai nos selar para desfrutarmos da vida eterna com Cristo Jesus. Pai Santo, que a mensagem dessa manhã, Senhor, possa achar agora em nossos corações. Que esse mesmo Espírito, meu Pai, use a boca do pregador e abra nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração para compreendermos a Tua palavra. E possamos sair nessa manhã do Teu dia santo, na certeza de que adoramos a Ti na beleza da Tua santidade e ouvimos a Tua palavra. São bênçãos que pedimos, Pai. Nos abençoe, nos prepare cada dia para o céu. É o que pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Bem, irmãos, dois recadinhos breves, né? O pregador dessa manhã não precisa apresentar porque ele é de casa, mas mesmo assim eu quero agradecer, né, o João por ele ter atendido o meu convite. Eu peguei a escala rápida, a gente conseguiu só semana passada organizar a nossa escala de pregação, né? E eu peguei a minha escala meio que em cima, assim, é difícil para mim, né? Eu sei que outros irmãos aqui, outras anciãos não tem tantos problemas, mas para mim é difícil, né? Se eu não tiver uma escala com mais tempo, assim, né, para mim arrumar um pregador, né? Eu convidei o João logo de cara e ele aceitou estar aqui essa manhã para poder compartilhar a palavra, né? Se Deus quiser, no próximo sábado a gente vai retomar aqui, né, irmãos, a liturgia antiga, com plataforma, etc e tal, né? E outra coisa que eu queria falar para os irmãos, né? Nós estamos, né, aqui no nosso teste aqui, nós já estamos fazendo a transmissão dos cultos via YouTube, né? Então, na medida do possível, eu tenho jogado o link da transmissão ao vivo no nosso grupo da igreja. E que eu peço para os irmãos, né? Entrem lá no nosso canal da igreja no YouTube, né? Se inscrevam no canal, tem mais que lá inscrever, se você clicar lá. E também tem um sininho, né? Você clica nesse sininho para você receber a notificação quando estiver chegando, né, informação. Isso aí que eu ia falar, irmãos, né? Eu também peço que você curta os vídeos. Se você curtir os vídeos, isso é bom porque isso dá evidência, né? Isso daí ajuda a avançar. Com relação ao som, a gente começou com teste, né, Bá? E temos avançado, né? Então, eu falei com ele agora, que o som estava baixo nas últimas transmissões. A gente está fazendo um ajuste ali para que o som que saia do microfone vá direto ali para a mesa e também já vá para a gravação, assim o som não vai ficar baixo, tá? Então, com relação a hinos e projeções, ele já vai direto, então fica um som bom. Mas a gente está resolvendo aqui a questão do som do pregador, tá? Mas é que eu falei, irmão, a gente está aprendendo, na verdade, porque a gente começou a fazer essa transmissão agora. Mas apoiem a gente aí no canal, curtam, participem, compartilhem, para que esse canal da igreja também cresça. Irmãos, o fato de a gente estar transmitindo via YouTube não significa que você não deva vir para a igreja, tá? É uma ferramenta a mais, tá? Mas a sua presença aqui é essencial. Tá? João, por favor, o público é seu. Bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos. A você também que está nos assistindo, que você também tenha um feliz sábado nesta manhã, nesse dia,
que a presença do Santo Espírito esteja em cada um de nós, nos nossos corações. Eu conheço duas histórias na Vila Ré de duas pessoas, dois personagens lá, que foram o seguinte: os dois nasceram na igreja, a família, já os pais já eram da igreja, tem um que era até a terceira geração. Mas o que aconteceu com essas pessoas? Ele ficou frequentando a igreja até que ele tinha adolescência, e depois ele saiu da igreja, se afastou da igreja e ficou, passaram-se anos, 30 anos. A mesma coisa aconteceu com outro, também de terceira geração esse, mas ele passou 40 anos. E eu pergunto para vocês, esses irmãos cometeram ou não um pecado contra o Espírito Santo? Cometeram um pecado imperdoável? Como é que é isto? Pode ou não pode? Cometeram ou não cometeram? O que vocês pensam? Por isso que, pois não. Eu estou perguntando, irmão, porque eu gostaria, né, de que os irmãos entendessem. Nós vamos falar sobre o pecado imperdoável ou sobre o pecado contra o Espírito Santo. Como é que é? Porque há algumas coisas que são colocadas de uma maneira, mas a Bíblia, Jesus, trata de outra. Então eu brinco sempre, né, assim, que há aquilo que é o conceito de Jesus e é aquilo que é o conceito do homem. A Bíblia, logicamente, ensina, né, que Deus é rico em perdoar, ou não é? Sim, Isaías 55, verso 7 fala disso. E que quem confessa o seu pecado e o abandona alcançará o quê? Misericórdia, Provérbios 28, 13. A ideia de um pecado que não pode ser perdoado deve nos fazer o quê? Tremer. Deve nos fazer, né, pensar. Ela é estranha a essas coisas, ela é contrária a tudo que a Bíblia revela sobre Deus. E é por isso que eu gostaria de conversar, não vou pregar, quem sabe fazer um estudo com os irmãos para a gente entender um pouquinho melhor esse assunto, porque assim como nós pensamos de um jeito, mas nós estamos perto desse pecado, muito próximo de cometê-lo. E nós precisamos parar e pensar sobre isso. Veja bem, nós aprendemos que pecado, né, como a irmã disse, né, enquanto a vida, mas não é o pecado de um assassinato, um adultério, uma idolatria, um incesto, um estupro, e até mesmo palavras proferidas contra o próprio Cristo podem ser perdoadas. Mas então, qual seria o pecado que não existe perdão? Será que existe um? Precisamos entender, porque isso pode estar muito próximo da gente, próximo dos nossos momentos. Vamos curvar as frontes? Pai querido que estás nos céus, aqui estamos, Senhor, para estudar a Tua palavra. Vamos abri-la nesse momento e precisamos que o Santo Espírito esteja conosco
nos abrindo a mente, nos clareando e nos esclarecendo a tua verdade. Fica conosco, nós lhe pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Tem uma história, uma narrativa bíblica que nos faz alertar para isso. Lá em São Mateus, capítulo 12, tem um episódio que vai nos levar a isso. Começando no verso 22, capítulo 12 de São Mateus, verso 22, eu vou ler todo o contexto aqui, depois nós vamos, ou parte. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônico e disse: não será este o filho de Davi? Aqui há um contexto que nós precisamos entender. Quando ele fala, não será este o filho de Davi, a expressão filho de Davi se refere a quê? Ele está falando de Jesus. Não será este o Messias que há de vir? Então veja, né? O povo perguntou ali, não será este? Viu o milagre, não será este? O verso 24 diz assim: mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Jesus, conhecendo o pensamento deles, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado. Toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa, Satanás está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? E se eu expulso o demônio por Beelzebu, por quem expulsam os filhos de vocês? Por isso, ele mesmo serão juízes de vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Como alguém pode entrar na casa de um homem forte e levar dali os seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. E ele diz assim: aquele que não está comigo, está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, se espalha. Veja, irmãos, Jesus, esse é o contexto que estava ali. Trouxeram uma pessoa que tinha problemas, era surdo, mudo, estava endemoniado, e Jesus fez o quê? O curou. Jesus o curou. E agora aquelas pessoas que estavam ali, fariseus, sacerdotes e outros, acusaram Jesus de estar fazendo aquele milagre por quem? Por Beelzebu, pelo príncipe lá dos demônios. E Jesus faz esse comentário: uma casa dividida, demônio curando pelo demônio, para mostrar algumas coisas que nós precisamos entender. E ele chega aí no verso 31, e ele diz: por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas as blasfêmias contra o Espírito Santo não será perdoada. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem no há de vir. Então surge um problema aqui. Você percebeu? Com aquilo que nós temos aprendido, nós temos aprendido ou não? Não é
que eu digo de tradição, o ser humano, nós aprendemos que o que é o pecado contra o Espírito Santo? É deixar? É deixar aí recusando. Mas foi isso que Jesus está falando aqui? Então, nós precisamos perceber que é um pecado direto e é um pecado indireto. Esse de não ouvir é um pecado o quê? Deixar de ouvir. Indireto. Porque eu vou te mostrar por que é indireto. Porque o Espírito Santo não se afastou de mim, eu apenas o quê? Digamos, vamos tentar mostrar. O que é uma coisa direta? Eu chego para o irmão e digo assim, o indireto. Ou o irmão fala para mim, João, você fez isso aqui, mas não é bom o que você fez. Eu posso não aceitar, irmão. Veja, o direto, se o irmão chega, irmão, você fez isso, você é incapacitado, você é incompetente, você, entendeu? Como a coisa veio direta, e o outro não. O outro eu apenas não deixei de dar ouvido, mas não fiquei com uma intriga. Não criei uma barreira. Eu entendo que Jesus está falando isso. Então, o indireto vem daquilo que a pessoa está falando, o Espírito Santo está falando, está chamando a atenção, mas o quê? Eu não dou atenção. Eu não tive uma intriga com ele, eu não tive um cortei, nós temos isso na Bíblia. Por isso que eu contei essas duas histórias. Esses dois irmãos, um irmão que nasceu na igreja, todos nasceram, mas um, com 14, 15 anos, ele saiu, passou quase 30 anos fora da igreja, né? Trabalhava numa empresa, a família continuou, os pais, os irmãos, mas ele não queria saber de nada. Então, 30 anos, quanto tempo ele recusou? Ouvir a voz. Ou teve ou não teve apelo? Teve ou não teve convite? Teve ou não teve chamado? Teve. O outro passou também isso, mas foi mais 40 anos. 40 anos. Esse passou longe. Mas um dia eles foram. Eles não tinham cortado o conduto de relacionamento com o Espírito Santo. Apenas. Então, esse pecado pode ser um pecado que se tornará imperdoável. Entendeu? Por quê? Porque você nunca pediu, mas se você pedir, não foi isso que Jesus está falando aqui. E nós somos colocados a entender que esse pecado é que é o imperdoável. Ele é imperdoável porque eu não pedi. Certo, irmã? Mas Jesus está falando de outra coisa. Jesus falou que a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfêmia? A blasfêmia, irmão, talvez tenha 3 situações de blasfêmias, bem que a Bíblia mostra. Se nós formos lá em Levíticos, no capítulo 24, nos versos de 10 a 3, tem a primeira, 10 a 23, tem a primeira menção sobre blasfêmia. Lá fala que um jovem blasfemou contra Deus. Em outras palavras, ele amaldiçoou a Deus. Está lá. 24, verso de 10 a 23, irmão. Eu só vou mencionar para a gente não pecado de blasfêmia. O que esse rapaz fez? Se você ler aí, ele amaldiçoou Deus. Então a blasfêmia, veja,
uma das citações bíblicas é que amaldiçoar a Deus, ou amaldiçoar é o quê? Um pecado imperdoável. E por isso ele foi o quê? Você lê, ele foi apedrejado. Foi levado à prisão e foi apedrejado depois. Então vocês entenderam? Primeiro, a blasfêmia é o quê? É algo direto contra Deus. Certo? Algo direto. Um amaldiçoar é direto. Segunda situação em que a blasfêmia pode acontecer. Aí você tem lá a comprovante, você pode ver lá em Isaías, capítulo 14, de 12 a 14. Lá está falando de quem? Isaías 14, versos de 12 a 14, está falando de Lúcifer, que ele ia fazer o quê? Ele ia implantar o seu trono acima e seria como Deus. Seria semelhante ao Altíssimo. Uma das coisas da blasfêmia é querer ser igual ou melhor que Deus. Percebe como o pecado daí foi imperdoável? Porque ela fez aquilo porque ela queria ser igual a Deus. Ter o conhecimento de Deus. Percebe como isso pode chegar bem próximo da gente, pode estar batendo na porta e a gente achar que querer ser igual a Deus. E aí você tem algumas pessoas, algumas coisas na Bíblia que a gente pode descobrir por que algumas pessoas cometeram isso. A gente não entende alguns pecados e outros não. Mas às vezes nós somos colocados diferente. Então, o segundo é querer ser igual a Deus. E o terceiro? O terceiro, o próprio Jesus disse aqui. Falar contra o Espírito Santo. Falar contra o Espírito Santo. Veja, o que tinha acontecido aqui? Jesus tinha feito uma cura. E alegaram que aquela cura estava sendo feita por quem? Quem que fez aquela cura? O Espírito Santo. Porque Jesus, tudo o que ele fez, ele não usou os seus poderes de Deus, ele usou o poder do Espírito Santo para fazer a obra dele. Não é isso, Marcos? Então era o Espírito Santo que estava curando aquela pessoa. Mas eles alegaram que era Satanás. Então, alegar que uma obra de Deus, algo de Deus, é uma obra do inimigo, você pode estar blasfemando, porque é uma obra do Espírito Santo. E aí que entra então os problemas. Por que esse problema é tão diferente, tão complicado? Se você, quem tem essa meditação e recebereis poder, e quiser dar uma olhada, vocês vão ver lá em janeiro, do dia 25, o dia 25, o dia 26, o dia 27, o dia 28 falam sobre isso. E o dia 29 também. A senhora White está trabalhando em cima disso e está falando. Ela fala desse pecado, você vai recusando, mas ela fala também da blasfêmia. E ela deixa claro, é pelo Espírito de Deus, é pelo Espírito que Deus opera no coração. Quando o homem rejeita voluntariamente o mesmo, declara que é de Satanás, corta o conduto por onde Deus pode se comunicar com ele. Por quê? O que diz João, acho que 16:13? Mas lá não diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado
Está lá no 16, 14, está lá. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. No momento que eu aleguei que estas obras são do demônio, quem é que vai fazer esse trabalho mais na vida? Perceberam? Sim, sim. Sim, sim. Mas esses ainda são aqueles, quem dá da igreja, eu entendi o que você quis dizer. Aqueles que estão na igreja não devem pensar nisso, que o Espírito Santo é uma força, porque se conhecesse um pouquinho, saberia que não. Né? O caso de fora é pior, muito de fora. Mas dentro da igreja, se você já não acredita que o Espírito Santo é uma pessoa, se você não entende, você... Não, sim, sim, mas já está negando, já está blasfemando, já está cometendo um erro. Já não tem como convencer. Quem é que vai convencer? Se o Espírito Santo, se eu não aceito, e nós vamos ver isso daqui um pouco lá na frente, se eu não aceito isso, o que acontece? Quem pode fazer esse meio de campo, vamos dizer assim, quem pode fazer esse meio de campo para nos mostrar? Ninguém. Tirou o mediador. É a mesma coisa, como eu vou ser salvo se eu não creio em Cristo? Não tenho mediador. Não tem. E a mesma coisa, como que eu vou me arrepender se o Espírito Santo não faz a obra no meu coração? Se eu não aceito que aquela obra do Espírito Santo. Então veja, irmãos, vocês perceberam como as coisas andam, e às vezes nós não somos ensinados assim, nós não somos orientados assim, porque nós somos orientados que o pecado imperdoável é aquilo que está deixando de ouvir, que é um pecado indireto, enquanto que a blasfêmia é um pecado direto. Veja o que ela diz aqui no dia 29. Ela também fala isso, é por meio do seu Espírito que Deus opera no coração humano. Quando o homem voluntariamente rejeita o Espírito, declara ser o de Satanás, intercepta o conduto por meio do qual por meio do qual Deus se pode comunicar com ele. Aquilo que nós já falamos. Então veja, irmãos, como nós estamos enfrentando isso? Como que isso pode nos dar problema? Um é pecado direto, o outro é indireto. Veja, quando nós falamos em rejeitar o Espírito Santo, o que é rejeitar? Rejeitar, se você pegar o dicionário, eu fui buscar algumas palavras no dicionário, é repelir, é expelir, é não admitir, é recusar, é ter em pouca ou nenhuma conta, é desprezar, desdenhar. É diferente do outro, que foi direto. E às vezes esses pecados estão aí próximo de nós. Você pode falar, não está. Irmãos, eu já vi algumas coisas. E veja como a blasfêmia pode passar bem pertinho da gente, ou estar bem pertinho. Aqueles irmãos que são mais antigos na fé, que já trabalharam, que já viveram. Você já viu quando alguma comissão de nomeação não agrada algumas pessoas, e pessoas dizem assim, essa comissão aí foi conduzida pelo... Já viu, Marcos? Olha como Deus não permite que o inimigo entre numa comissão de nomeação dentro da igreja. Que haja decisões voluntárias da pessoa é uma outra coisa, mas que o inimigo, porque senão ele bagunçaria tudo. Você quer ver uma outra? Bem perto, quando alguém vem aqui e prega uma mensagem que eu não concordo, que eu não aceito, que não é para mim, e você diz, esse pregador aí hoje foi usado pelo inimigo. Percebe, irmãos, como esse pecado funciona bem pertinho, está bem pertinho da gente.
Pode estar muito mais próximo do que a gente. E isso em outras situações também tem, que a gente alega isso. Mas vamos ver algumas pessoas, irmãos, que podem ter, que passaram pela Bíblia. Se você pegar a história de Manassés é considerado o pior rei que houve em Israel. Interessante a história, que foi o que mais reinou. 55 anos. Foi o que mais duração do reinado foi de Manassés. E Manassés fez o quê? Tudo o contrário na vida do começo de Manassés. Fez tudo o que não era para fazer, tudo que foi orientado para não fazer, foi o que ele fez. Desde oferecer seu próprio filho, lá em holocausto, sacrifício ele fez. Trouxe tudo. Eu não sei quantos anos ele passou fazendo isso. Mas isso é o quê? Ele cometeu um pecado direto ou indireto? Ele não pediu perdão depois, ele não se arrependeu, ele ainda teve o Espírito Santo para tocar no coração dele. Percebe? Lúcifer teve? Lúcifer teve? Lúcifer foi direto, queria ser igual a Deus. Mas Manassés não. Veja bem, eu estou falando sobre o Espírito Santo, sobre a atuação do Espírito Santo, eu não estou falando dos outros. Então, o indireto no Espírito Santo é quando você vai se distanciando. Você não perdeu o relacionamento com ele, ele não perdeu o relacionamento, ele não te deixou, não te abandonou. Entendeu? Esse é o indireto. O direto é quando você já corta. Tudo isso aqui é causado pelo inimigo. Tudo isso aqui é provocado pelo inimigo. O Espírito Santo, você já cortou. Quem vai te fazer mais? Entendeu? Você admite. Então, quem vai poder mexer? Quem vai poder mexer? Você entendeu? Eu estou falando sobre o Espírito Santo. Eu sei que há pecados que a gente... outros pecados, mas eu não é sobre esse. Eu estou dizendo diretamente para a gente chegar o quê? No que é o pecado imperdoável que Jesus está falando. Porque nós somos, por isso que eu chamo de tradição, nós somos pela tradição colocados que o pecado imperdoável é aquele que você vai se distanciando, não é isso? Eu tenho aqui, se você pegar essa lição, é a lição 10 desse curso aqui, sobre o Espírito Santo da Novo Tempo. Ele começa falando disso, ele começa falando da blasfêmia, só que depois ele entra no outro lado para justificar esse pecado de ir se afastando de Jesus. Entendeu? Mas Jesus não está falando disso. Jesus foi enfático. É falar contra. Paulo falou na lição da semana passada sobre o quê? Sobre insultar o Espírito Santo. Entendeu? E ele coloca, ele até pergunta, depois ele começa a entrar aqui falando que eles começaram a recusar, eles foram recusando. Claro que a gente sabe, mas o princípio aqui foi quando Jesus fez o milagre, e eles deixaram. E nós vamos ver isso mais na frente um pouquinho. Rápido, que meu horário já está... Vocês estão dando para compreender a coisa? Como está muito mais próximo de nós, isso que é falado, esse pecado do que nós imaginamos? É muito mais próximo. Então, o conceito de Jesus é que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado imperdoável. Manassés não cometeu isso. Manassés foi recusando o quê? Ouvir a voz. Não sei quantos anos ele passou, se passou 30, se passou 40, se passou 50 anos, eu não sei. Sei? Não. Por isso dá uma esperança para nós. Se não aonde nós estamos.
Mas veja um caso, eu vou colocar aqui para vocês pensarem. Moisés, nós vimos no trimestre passado. Dentro desse contexto, Moisés, que pecado Moisés cometeu? Na rocha, lá na rocha. Foi o pecado que ele não entrou na terra prometida, foi por quê? Está vendo? Quando a gente não pensa nisso, a gente fala, pô, no trimestre passado, tinha até uma pergunta lá, por que Deus não perdoou por esse pecadinho de bater na rocha? Mas Salmo 106, verso acho que 39, fala que Moisés falou irrefletidamente. Foi salvo? Foi, mas a promessa que ele tinha de entrar na nova terra, ele não entrou, por quê? Se Deus o perdoasse ali, o que aconteceria? Foi uma blasfêmia ou não foi? Dá para a gente entender agora por que Moisés não entrou? Não foi porque ele bateu na rocha, ele podia ter batido na rocha sem falar nada. Ou dizer lá, olha, Deus mandou fazer isso. Mas ele não disse, ele disse, porventura não vamos nós tirar a água? Percebe? Percebe como esse pecado é? Sim. Isso é uma blasfêmia. Isso é uma blasfêmia. Veja que Jesus, quando estava lá perante Caifás, o que ele disse? Sim. Sim. Jesus em frente de Lúcifer, para vocês entenderem melhor, leia lá também, em frente de Caifás, o que aconteceu? Caifás não perguntou se era filho de Deus, e ele disse, você verá o filho de Deus. O que Caifás disse para ele? Blasfemou. Mas Jesus era Deus, mas para Caifás ele não era. Entendeu? Dá para compreender como Deus vai colocando, e a Bíblia vai mostrando essas coisas para nós, para a gente poder entender. Então, irmãos, essas coisas têm acontecido, nós precisamos aprender a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, a poder compreender. Eu quero terminar chamando vocês para duas passagens que vai nos levar a algumas coisas. Uma está em Mateus 27, 39 a 44, e a outra está em Lucas. Eu não vou ler para a gente ganhar, e a outra está em Lucas 23, 31 a 43. Mas Mateus 27 de 39 fala lá, Mateus 27, 39 fala de quem? Fala da crucificação de Jesus. Aqui vocês vão poder notar bem essas coisas, essas três coisas que nós falamos, esses três tipos de pessoas, de reações. Você tem aqui o quê? O Calvário, a crucificação. Preste atenção numa coisa, ali diz o quê? Ali diz no verso 41, está falando o quê? Quem estava lá embaixo, na turma ali? Os líderes. Aqueles líderes que o acusaram de estar fazendo as coisas pelo inimigo. Mas você tem mais. Sim, sim, sim. Então, veja, esse era o pecado que? Então, eles estavam ali e houve o quê? Uma acusação direta, eles estavam voltando aquilo. Para eles, se Jesus tivesse saído lá, como eles estavam falando, eles acreditariam?
Não tinha mais como acreditar. Se Jesus tivesse descido lá, eles iam falar também que ele fez isso por quem? Pelo inimigo. Percebe como aí mostra bem a coisa? Não tinha jeito para eles. Mas agora tem dois, Jesus estava no meio e tinha dois o quê? 2 ladrões. Se você prestar atenção no diálogo, começaram a conversar, os dois estavam o quê? Também falando alguma coisa, olha, por que você não se salva, por que não salva a gente e tal. Mas o que aconteceu com aqueles dois? Os dois foram tocados, porque um chegou assim e falou assim, olha, mas peraí, nós somos bandidos, nós somos criminosos, veja, o Espírito Santo trabalhando naquele lá. Mas ele não fez nada. Olha o Espírito Santo trabalhando, mostrando para ele quem ele era. E ele falou para o outro, veja, ele falou assim, olha, nós merecemos, mas esse aqui não merece. Era o Espírito Santo fazendo o quê? Intercedendo. Ou não? Mas o que aconteceu com o outro? O outro continuou rejeitando. Teve ali a última chance no último momento, mas ainda não aceitou. E aquele que aceitou? Se nós não estamos blasfemando, entendeu? Sim, irmãos, não são todos, veja bem, quando coloca aqui, não são todos, porque você tem depois sacerdotes que não estavam ali, outros que aceitaram, que pediram perdão, mas aqueles ali que estavam manifestando, estavam fazendo algo direto contra Deus, e não tinha a intercessão do Espírito Santo. Os dois estavam lá, e os dois teve a chance, mas ele não aceitou. Sim. Eles sabiam, eles conheciam. Então, só tem o caso aqui, por exemplo, os soldados. Lá não teve um soldado que olhou e falou assim, não, esse é filho de Deus. Foi tocado pelo Espírito Santo. Ele não quebrou o trabalho do Espírito Santo, ele não quebrou o conduto do Espírito Santo, agora os outros não. Entenderam? Vocês entenderam? Estão entendendo qual é? A blasfêmia que é o grande problema do pecado imperdoável. Então a gente precisa ter o cuidado, a gente precisa. O outro vai acontecer como aconteceu com Manassés, vai acontecer como aconteceu com essas duas histórias que eu contei, que um depois de 30 anos trabalhando, um dia ele sai para o serviço, num domingo que ele era de uma empresa grande, da Ford, ele trabalhava na Ford, ele era líder de uma equipe de trabalho, de manutenção, e ele saiu num domingo lá para fazer a manutenção. Mas ele ia lá apenas para reservar, ensinar para a turma dele, mostrar como era o trabalho, e ele foi. E de lá ele tinha que sair, que ele tinha combinado com outro amigo para ver os negócios lá, e ele foi. Só que lá nesse meio, o que aconteceu? Eles conversaram. Ele não era assim, mas tomou lá uns vinhos. E quando ele voltou para a empresa, o que aconteceu? Veja como. O guarda percebeu que ao ele deixar o carro e ir para a portaria, o guarda percebeu que ele estava alcoolizado. Foi de encontro a ele e falou assim, não, que você não... Não, eu preciso... Não, você não está bem, vai embora. E ele foi embora. Acabou obedecendo, falei, bom. Chegou em casa e era dia 11 de agosto, dia dos pais. Ele tinha combinado com a esposa, olha, eu venho, vou trabalhar até 1h, meio-dia, 1h, depois venho almoçar, almoço com vocês aqui. A esposa e uma filhinha.
era de família adventista, a esposa era também adventista. Mas ele chegou, não sabe nem como chegou direito, mas ele foi direto para o quarto. Deitou na cama e desmaiou. Quando ele foi acordar era quase 9 horas da noite. E daí que ele acordou, o que eu fiz? Que oração? A mesa ainda estava lá ainda. Aí ele caiu em si, aproveitou aquela oportunidade e ele caiu em si. Chorou, pediu perdão. Veio para a igreja. Já foi primeiro ancião várias vezes na igreja, está lá ainda. O outro, eu falei de 40 anos, também foi criado de terceira geração. Também o hobby dele e o costume dele era passar as noites jogando bilhar. Olha como acontecem as coisas. A mamãe tanto orou, tanto pediu, mas ele não atendeu. No velório da mãe, no culto de corpo presente, ele permitiu, ele abriu o coração e o Espírito Santo. E ele voltou para a igreja, ele veio para a igreja. Percebe, irmãos? A gente precisa ter o cuidado, a gente pode estar cometendo algumas coisas, mas esse pecado indireto ainda há, ele só se torna imperdoável porque você não pede. Mesmo que for no último minutinho, se você souber, você se pedir ainda você é perdoado. Mas tenha cuidado com você estar blasfemando com coisas da igreja. Às vezes nós estamos falando de coisas da igreja. Não falamos? Não aceitamos e condenamos a igreja, achamos que... Veja o Calvário. O Calvário mostra essas três situações. Aqueles que estavam na multidão continuaram blasfemando, continuaram sem intercessão. Um rejeitou de não estar ouvindo, e o outro aceitou. Irmãos, Deus nos ajude. Deus nos permita entendermos isso. Porque aí, quem sabe, vai mudar muita coisa na nossa vida, nas nossas atitudes, na nossa maneira de interpretar as coisas de Deus. Deus vai poder nos mostrar, Deus vai poder falar conosco e dizer, olha, será que ainda há? Sempre há chance, sempre há oportunidade, mas pode ser que a gente esteja e cometa alguma coisa terrível na vida. Veja, Manassés, depois de tudo isso, ainda vai se assustar, né? Eu não sei se Manassés que vai se assustar, Manassés não, mas quem sabe, né? Segundo a tradição, Isaías vai se assustar, né? Mas peraí, você é meu neto, você me cerrou no meio e você está aqui. E ele vai dizer, eu ainda tive uma chance, eu não tinha cometido o pecado imperdoável. Percebe, irmãos? Então Deus nos ajude, irmãos, que a gente passe a refletir bem a nossa situação, às vezes os nossos comentários, as nossas posições em relação a coisas, a sermões, a pregações, a coisas da igreja, para que a gente não venha estar cometendo um pecado imperdoável. Deus nos ajude, nos abençoe nosso desejo e a nossa oração. Amém.
em mim.